Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, ou boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andarilho Top, que sou eu, o blog Santos Nome, o blog vídeo, imagem, som aí pra você, um flashback aí, como funciona. Particularmente adoro essa banda, o LP Candy, né? Essa música Let Me Put Love on Your Mind. Na minha mente aqui, o amor está no ar, na minha mente, enfim. É muita bacana, muita coisa. 79 esse disco, hein? Tá muito bom, né? Só uma introdução, senão o YouTube dá um strike na gente aí. Acho que nós estamos usando direitos autorais. E eles usam qualquer subterfúgio para encerrar nosso canal, né? Enfim, né? Infelizmente é isso que acontece no mundo. Bem-vindo à realidade. Para quem não conhece, um dia pode vir a conhecer essa realidade de você não poder falar sobre certos assuntos aqui no YouTube, mas o que a gente vai fazer, né? A gente continua. A gente é independente, a gente não depende do YouTube, né? Então, vamos que vamos. Sobre essa questão, eu queria falar com você, meu amigo, minha amiga, que quer fazer licenciatura em filosofia, está na dúvida aí, sobre você quer fazer o EAD. Você quer fazer o EAD, você já faz você não está na dúvida, você quer fazer o curso EAD, você quer fazer filosofia. Então, se esse é o seu caso, né, eu quero dar algumas dicas aqui, não sei se eu não quero ter a pretensão de ser a dica, falar assim, pô, vou falar algumas questões que se você já faz certas questões, para você desconsidere isso que nós estamos falando. Se você não está a par de certas questões aí que nós iremos falar aqui, então possa ser que lhe sirva. Então, a você que quer fazer licenciatura em filosofia EAD, né, é importante entender, né? Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão para meu amado filho, eu mando para o papai muito bom tom. Estamos falando ao vivo e definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Então, a você que queira fazer esse curso aí, nesse molde aí, é preciso entender que muitos têm a falsa ideia de que o curso EAD é fácil, né? Mas não é bem assim. Agora, tem estruturas de plataformas do AVA interessantes, mas tem alguns ambientes virtuais que, infelizmente, né, são muito precários. Existe essa possibilidade. Mas, no geral, as grandes instituições desse país, e as não tão grandes assim, tem umas que têm um ambiente virtual de aprendizagem muito bacana, intuitivo, que ajuda a quem está navegando dentro do ambiente a encontrar o conteúdo que precisa para estudar. Então, no EAD, você vai ter que buscar o conhecimento, tem que ter disciplina e tem que ter ali uma rotina diária de estudar, de buscar o assunto, o estudo. E você tem que ter um cantinho na sua casa, né? Para você estudar. Às vezes você está trabalhando, você vai almoçar, você estuda. Acabou, você tem uma hora de almoço, você almoçou, tal, você está lá meia hora esperando para voltar para o trabalho, você pode usar esse tempo para fazer alguma questão ali, estudar. Às vezes você quer um anonimato, no sentido de não mostrar para as pessoas onde você trabalha, o que você está estudando, né? Enfim, tem gente que prefere preservar-se de certas questões, de repente o trabalho que ela tem é e enfim, né? A gente tem que sair desse quadro de pessoas que ficam tentando mostrar que estão evoluindo porque estão estudando numa universidade, fazendo faculdade, enfim, e querem mostrar que querem progredir. Então, longe de mim essa questão, acho que isso aí... Tem gente que pensa assim, mas beleza, mesmo assim não tem que ficar contando a sua vida para todo mundo, tá certo? Tá certo? Eu acho isso, tá? Então você tem que ficar ali, faz o seu curso ali, né? Tem pessoas que usam o que fazem para dar carteirada nas pessoas ou mostrar que está fazendo tal coisa, não pelo fato de estudar para aprender algo mesmo. Tá entendendo? Você entendeu o que eu quero dizer? É isso aí que eu estou falando. Tá certo? Agora, cada um pode fazer o que quiser. Cada um é livre.
Mas eu quero me dirigir a você, meu amigo e minha amiga, que quer ser professor de filosofia e quer fazer o curso de licenciatura em filosofia EAD. A você que eu me dirijo sobre esse curso. Então, a princípio parece que é fácil, mas como estamos falando aqui, você precisa ter muita disciplina, tem que buscar o conhecimento. Veja só, no ensino presencial, traçando esse paralelo aqui, ó, no ensino presencial, o que nós temos? Você tem ali, no ensino noturno, você entra umas 7 e pouca, lá 7 e meia, né? As aulas têm 40 minutos, vamos dizer assim, tá certo ou não? Às vezes uns entram 7 horas, enfim. Tô falando noturno, tá? E fica até quase 11 horas ali, um pouco mais. São 5 aulas ali, mais ou menos isso, de 40 minutos cada uma. Tá certo ou não? Então, se você estudar 4 horas no presencial ali, 4 horas, 5 horas por dia, tá certo? Você vai ter aquela questão que você vai ouvir esse conteúdo. Então, é preciso que você se atente para essa questão. Tá certo? Lógico que tem a dispersão. Então, de alguma maneira, você tem que arrumar um jeito, né, de ter uma X horas na semana que você tem um caderno que você vai apontando ali, fazendo lá as anotações, né, mais ou menos ali, da quantidade de horas que você precisa estudar sobre o assunto, filosofia. Tem várias disciplinas ali para você ir se aprofundando naquele conhecimento ali. Então, eu acho que durante o dia, se você somar o tempo que você vai em busca do conhecimento aí, deva dar aí umas 3 a 5 horas. 3 vezes 5, 15. Então, você tem aí 20 horas por semana aí que você, basicamente, isso é uma média, tá? Tem uns mais, outros menos. Então, você tem que transformar a carga horária que está no seu curso ali, realmente transformar aquilo em uma questão para você. Então, você separa ali, ó, tem que estudar 3 horas por dia, então vou fazer uma leitura. E 1 hora dividido por frações de 15 minutos, 20 minutos, enfim, o tempo que você tem no seu trajeto para o seu trabalho, na volta, no meio do caminho, na hora do almoço, tá certo ou não? Você tem que somar isso aí, dá um X horas de leitura. Anotações, escrever. É importante, meu amigo e minha amiga, que há pesquisas que apontam para essa questão. Está aqui na tela, aqui, ó. Eu coloquei aqui sobre essa questão, fiz questão de colocar isso aqui, ó. Esse livro aqui, tem um link do livro aí na tela, eu estou filmando no próprio blog, então na tela aqui tá duas autoras, né? André Silva Moraes e Larissa de Pinho Cavalcante. Tomar notas, estratégias de aprendizagem com anotações. Tomar nota é uma questão importante. Veja essa dica aqui, ó. O que é anotar? Por que anotar? O que as anotações durante a leitura? As aulas e a realização de provas revelam sobre nossa cognição e sobre a aprendizagem. Perguntas como essa são respondidas em um texto bem ilustrado com exemplos reais. Tomar notas é um texto que faz ler pensando na sua própria forma de anotar e nas anotações de outras pessoas. Então tem um link aqui, ó, tá aqui na tela aqui, ó, que você vai poder ver esse conteúdo aí, tá certo ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá. Vamos pegar aqui nosso pincel atômico aqui. Tô lendo aqui, tá? Aqui tá os links aqui para você ter acesso ao livro, é gratuito. Eu baixei e coloquei no meu Internet Archive, então possa ser que eu vou colocar ele aqui nessa publicação que eu fiz hoje no blog, tá certo? Você que está navegando pro blog, você não está entendendo essa publicação que eu fiz, muitos estão vendo, mas ao explicar aqui nesse vídeo o conteúdo, aí você vai fazer sentido para você.
Então, tomar nota de coisas, escrever. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ela tá aqui, pronto. Tá vendo aí, né? É um papel que ele tem anotações. Então, são folhas avulsas, né? São fichários. Ele tem uma margem mais graúda aqui e uma linha mais sombreada aqui, tá certo? Mais grossa aqui. E depois tem uma... é pautado. Então, tem vários tamanhos aqui, essas fichas, né? Eu, particularmente, gosto muito de cadernos também. Você tem que ter o hábito de tomar nota das coisas, escrever, fazer resumos, né? O que você vai anotar, tá certo? E essa questão da anotação, que não, às vezes não é muito levado a sério na escola, você tem que aprender. Considera-se a prática de utilizar anotações uma ponte para o conhecimento e uma porta de entrada para o núcleo de escrita, aspas, né, para essas duas autoras, o mundo da escrita devendo ser estimulada e explorada pedagogicamente pelos professores, pelos livros didáticos e nas avaliações em todas as disciplinas, tá certo? Então, é importante, é um recurso, é um dos mais importantes, né? Tomar nota, escrever à mão. Você tem lá, você pode tomar nota. Escrever à mão é a melhor coisa. Você está ouvindo lá, vai escrevendo. Maria, eu tenho dificuldade. Não tem problema, você grava aquela questão. Você pede autorização ali, você grava, né? E depois você tenta transcrever aquilo, escrevendo. Dá seu jeito, tem recursos hoje, então dá seu jeito. Mas escrever à mão, porque eu digo, tem pesquisas aqui, eu tenho uma pesquisa aqui, ó, que escrever à mão é melhor para o aprendizado. Então, alunos que tomam notas, que escrevem à mão, né, em comparação com pessoas que tomam notas e põem no computador, levam uma ligeira vantagem. Mas aí você vê o seu caso. Então, uma pesquisa para as crianças que estão aprendendo a ler e escrever, olha só. Em termos científicos, aprender a escrever à mão e praticar a escrita ativa uma ligação direta com o cérebro que recebe um feedback das coordenações motoras juntamente à sensação de toque do lápis e do papel para depois nossa visão reconhecer a letra caligrafada. Esse processo é fundamental para a aprendizagem e memorização, principalmente entre as crianças e os adolescentes. Então, você adolescente, você professor, você professora, quer dizer, você quer ser professor, professora, né? Tomar notas, escrever à mão é importante. E muitos querem substituir a tecnologia com essa questão, mas espera aí. Você vê carro que estaciona sozinho, daqui a pouco você não precisa fazer mais nada. Você não está usando o seu cérebro, você não está usando sua motricidade. Então o que vai sobrar para ti? Tá certo ou não? Eu só estou fazendo uma brincadeira aqui para instigar você a pensar do outro lado aí. Olha questões filosóficas que nós estamos discutindo aqui. Você vai ser um professor se você vê que você vai ser o seguinte, você tem coisas banais, o triviais do dia a dia, e você vai desbanalizar o banal, vamos dizer assim, tá certo? Então, porque você vai ter aquele olhar diferenciado. E para ter esse olhar diferenciado, você tem que absorver o conteúdo do curso de filosofia, da licenciatura, né? Então, você tem aqui, ó, as disciplinas que você vai estudar, que eu coloquei aqui, ó, tá certo? Ó, você dá uma lida aqui, ó, eu vou deixar o link no meu blog, no meu canal no YouTube, vou deixar o link dessa publicação do blog, para você ter acesso ao conteúdo. Vou citar alguns livros aqui. Tem alguns livros que eu tenho no Internet Archive, que tá o tubo do Internet Archive, se você conhece, é que nem o SlideShare, quem lembra do SlideShare, ainda tem, foi vendido, né, o SlideShare para o Scribd, eu chamo de Scribd, mas pode ser que tenha outra pronúncia. Então, eu tinha muitos arquivos lá e foram todos perdidos. E eu agora estou com o Internet Archive, né, eu acho que está bacana essa questão. Então, você, meu amigo, minha amiga, perceba que você tem que ter disciplina, tem que ter um cantinho para você estudar, ter o seu cantinho para estudar. Ao escolher a instituição que você quer fazer o curso, muitos não ligam para isso. Depois de assistir nossos vídeos, começaram a se importar, mesmo depois de terem feito o curso.
Poxa, mas nem ligava para isso. Depois que eu passei no concurso que eu tô ligando. Perceber e ver se o curso que você vai fazer, se ele é reconhecido pelo MEC. A princípio, a turma que começa o curso vai ser avaliada. Então, a tendência é o quê? Você observar se tem cursos recentes reconhecidos e quanto tempo aquela instituição dá aquele curso. Se tem uma tradição de reconhecer cursos, então provavelmente o seu curso vai ser reconhecido. Se um curso não é reconhecido pelo MEC, primeiro a instituição superior pede autorização para ofertar aquele curso. O MEC vai ver a proposta da instituição, a didática, a metodologia, o processo de avaliação, enfim, tudo aquele trâmite burocrático também. Professores, a titulação dos professores, né, recursos didáticos, sala de aula, enfim, tudo isso aí, como vai ser o curso, é apresentado para o MEC. O MEC autoriza. Autorizando, o que acontece? Começa o curso. E vai ter certas avaliações. São 4, se não me engano, que há uma somatória, né, que gera uma nota. E aí o curso vai ser reconhecido. O curso sendo reconhecido, sai uma portaria. Essa portaria é o número que tem de reconhecimento, que sai no Diário Oficial. Então, quando o curso é reconhecido, tem validade em todo o território nacional. Sem isso aí, não tem validade. Tem muitas instituições aí que dão curso aí de qualquer jeito, depois aí a pessoa passa no concurso e não leva. Às vezes consegue entrar, mas depois de um tempo descobre-se que aquele curso não tinha validade. Pode acontecer isso? Pode. Eu estou dando exemplo porque ao longo dos anos aqui no meu canal, no Blogger, né? Aqui você está com o Blogger aqui, eu recebo muitas mensagens de coisas que aconteceram. Pô, João Maria, eu vou perder a vaga por causa disso, ó. Que falaram que a portaria do curso não tem não sei o que e tal, né? Às vezes entra uma pessoa nova na administração pública, quer mostrar serviço e fica aí no departamento fiscalizando tudo isso aí. Infelizmente é isso que acontece. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que se precaver contra essa questão e ver no EMEC, é um site que é do MEC, que tem todas as instituições superiores do Brasil, está lá. Não tem jeito, todas estão lá. Tem as notas das instituições, tudo certinho ali. Tá certo? Se você não sabe como pesquisar no EMEC, e.mec, tem tutoriais na internet aí, tem no YouTube, tem várias pessoas ensinando, então você vai aprender isso aí. Então, pegou a visão? Primeiro de tudo, é isso aí. Ler. Tem que ler muito. Mas o que você vai ler? Os livros que a faculdade vai te apresentar. Mas eu quero ir no contraponto. Eu quero citar alguns livros, porque o intuito que eu tenho com os vídeos e com os podcasts que eu faço e com as publicações que escrevo no meu blog, o intuito é ajudar você do outro lado. E eu não acredito só na faculdade. Os cursos estão muito ruins, infelizmente. Essa que é a realidade. Então você tem que ir além da faculdade. Se você acredita que o que tem na faculdade tá bom, então tá tranquilo, segue o jogo aí, tá certo? Então eu vou citar alguns livros para esse propósito. Então, tomar nota das coisas. Nós estamos falando que é importante. Tem aqui o cone de aprendizagem aqui, feito pelo educador, professor lá, Edgar Dale. Ele foi um dos professores dessa teoria, né, da porcentagem de aprendizagem aqui, ó. Quanto por cento você retém depois de tão tempo? Não, por ouvir, por ler, por ver e ler, por discutir, por praticar, por falar para outras pessoas, né? Então, você perceba que a questão do filósofo, professor de filosofia, né? O diálogo é muito importante. E você no EAD, você tem que arrumar um jeito, mesmo que virtualmente, de ter um grupo no Telegram ou outros aí, para você congregar e discutir filosofia. Você pode entrar de um professor que é experiente, você pode ver um tutorial, você pode ver um vídeo falando sobre aquele assunto ali, você tentar mergulhar naquele assunto. Hoje em dia tem muitas facilidades, pessoas como eu que fazem vídeos e não cobram por isso. Então aquele assunto você está com dificuldade, de repente você vai buscar aquele assunto, alguém vai estar falando sobre aquilo. Às vezes no ambiente virtual você não consegue tirar todas as suas dúvidas, né? Então você tem que entrar em contato com o tutor eletrônico, aquela pessoa que vai te acompanhar no ambiente virtual.
Então você pode mandar as dúvidas para ela e ele vai te responder. E quando tem grupos, geralmente tem dúvidas específicas. Uma questão muito interessante, né, estudo de caso. Você pegar estudo de casos aí, o pessoal está analisando filosoficamente sobre uma questão e vai analisar, né, um tema trivial aí, por exemplo, né, a questão, por exemplo, da cota racial. O que você acha da cota racial? E como está no Brasil? Você pode discutir essa questão numa via filosófica ou não. Então você vai ter que ter meios de conseguir ter instrumentos de fazer aquilo. Uma questão é você adquirir instrumentos para aprender uma coisa, e outra questão é a prática e a vivência e a experiência, correto ou não? Você é um mecânico de automóvel, você está começando. Com o passar do tempo, você, em certas questões, em certos tipos de automóvel, você adquire know-how. Aquela questão, você tem um estudante que ele é neófito, ele é mediano avançado e ele é avançado. Você tem a questão do júnior, do sênior e do pleno. Tá certo? O pleno, muita gente esqueceu um pouco dessa questão, mas você dentro para ser professor, você que está estudando, você vai passar por essas etapas aí, tá certo? Você tem que ter o diálogo faz parte, né? Os discípulos de Platão eram chamados de paripatéticos, né? Acho que é esse nome, paripatéticos. Eu acho que é isso aí, vamos ver. Paripatéticos é exatamente, eram discípulos, os discípulos de Aristóteles, Aristóteles caminhavam pelo espaço aberto, nas ruas, e mostrava os ambientes no mundão real ali, e ele dialogava com seus alunos. Na filosofia indiana, védica, milenar da cultura indiana, é muito comum você ver o pessoal sentado debaixo de uma árvore, ao meio do campo assim, no meio do... tá certo? Discutindo certos assuntos, tá certo? E o pessoal ao redor ali. Tem um livro que chama-se, um dos escritos dentro da literatura védica, né, da milenar cultura indiana, que é o Upanishad. O Upanishad quer dizer sentar-se perto para ouvir. Então, o filósofo, quer dizer, o professor de filosofia que está estudando, né, para ser professor, ele vai ter que ouvir, vai ter que subir no ombro dos gigantes. Então, vai ter que ler, vai ter que tomar nota. Aquele conhecimento tem que entrar na cabeça dele, tá certo? O conhecimento está aí, está no livro, está na rua aí, o conhecimento está em muito lugar, né? Mas eu quero que ele esteja aqui comigo, no meu coração. Tá certo? E como que faz para fazer isso? Tem várias estratégias de aprendizagem. E a mudança de comportamento é aprendizagem, segundo Pilete, no seu livro Didática Geral. Eu sempre cito ele, tá? Então, Joãozinho falávamos ontem sobre isso. Joãozinho está aprendendo a andar de bicicleta, caiu da bicicleta. Joãozinho aprendeu a andar de bicicleta, ele está andando sem a mão no guidão. Quer dizer que ele mudou o comportamento, aprendeu. Então podemos dizer, entre aspas, em uma certa medida, que a aprendizagem é a mudança de comportamento. Então você entra na faculdade, você entra numa condição. E como você vai sair da faculdade? Tem pessoas, tanto presencialmente como à distância, levam um curso de qualquer jeito. Eu quero que esse vídeo chegue para você que não quer levar de qualquer jeito. Quer levar de uma maneira diferente. E se você sente alguma dificuldade na língua portuguesa, alguma questão que está ali travando você, tente melhorar isso, depois entre na faculdade. Tá certo ou não? Você que sabe, você pode fazer isso no meio do caminho também, tá tudo certo. Né? Uma outra questão é que com as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, as possibilidades aumentaram. Então, essa questão do diálogo, que é importante dentro da filosofia, aquela conversa de corredor aí, você pode fazer via, né? Você pode conversar com o seu tutor dentro do ambiente virtual. É uma pessoa real que vai te orientar dentro da plataforma, vai instruir, vai mandar informações. Às vezes o pessoal cria grupo dentro do Telegram, que cabe mais pessoas, e as informações são trocadas ali.
né? Então aquele assunto, de repente, você ouviu na aula, você tomou nota, você tem um ambiente virtual, você vai ter a transcrição de algum assunto, você vai ter livros que você vai ter que ler, né, que faz parte, você vai ter que fazer os exercícios, depois você vai ter que assistir a aula de novo, depois você pode ouvi-la várias vezes. Então, os sentidos, a audição, né, dependendo da sua condição, né, se você é especial ou não, enfim, você tem que usar algum recurso que você tenha para favorecer a sua aprendizagem nesse sentido. Então, o tempo que você leva para ir para o trabalho, ou você que está em casa, o tempo que você tem de sobra ali, diariamente você vai com o ensino presencial, você tem aí 4 horas à noite, mais ou menos, né? Você tem que ter, no meio da semana aí, ó, juntando a semana, 7 dias, né? De segunda a domingo, você divide aí 3 horas por dia para você se dedicar a isso aí. 3 horas por dia, aí você vai somar, né? Lógico. Essa questão aí, 15 minutos aqui, 15 minutos lá, você vai ter que ter a leitura. Se eu fizer uma hora de leitura no dia, você vai fracionar, no trajeto para o trabalho você lê 15 minutos, tal, ou mais, enfim, você vai vendo sua rotina, você vai vendo a sua capacidade. Mais você vai mais, menos você vai menos, enfim. Chegando no final de semana, dos 7 dias, você tenta computar tudo isso aí, quanto que deu, né? Tomar nota das coisas, uma coisa que você não está entendendo, você vai tomar nota. Até em compreender aquela questão, você vai ficar naquilo ali. Você vai ver vídeos, você vai ver as aulas no ambiente virtual de novo. Tem faculdades, universidades que tem um encontro presencial, que você vai no polo assistir a aula ao vivo. Vai ter um professor dentro da sala de aula te acompanhando também como tutor. Muitas faculdades tiraram isso aí para diminuir o custo do curso, né? Infelizmente, essa que é a realidade. Você vê se você tem um perfil para o EAD, porque o EAD exige disciplina, como falávamos no começo. Você tem que ter um cantinho dentro da sua casa para você estudar. E o polo de apoio presencial, você tem que observar se ele tem laboratório de informática ali, se tem biblioteca, para você poder ir no polo, poder ter um ambiente para você estudar também, né? Tem instituições aí que o polo é só um escritório, não te oferece nada, meu irmão. É tudo na sua casa lá e você se vira aí, no mundão de meu Deus aí, tá certo? Então, você tem que perceber toda essa questão. Você pode ver isso no Quero Bolsa, ver o que o pessoal está falando daquela instituição. Lógico que tem certas questões que usam para assassinar a reputação de alguém, usam robôs para tentar difamar certas instituições. A gente sabe o que acontece, mas no geral você tem um belo direcionamento ali de questões. No Reclame Aqui também tem bastante coisa interessante, né? Nota de 6 para baixo ali, a instituição está ruim, né? Se tiver de 8 para cima ali, tá bacana, dá para você tal. Mas como eu disse, esses parâmetros aí são bons, mas a gente sabe como a internet funciona, tem muitas questões de fraudar isso também. Infelizmente, essa é a realidade. Mas enfim, é um bom parâmetro. Tá certo? O EMEC também é o melhor parâmetro para você ver se está sendo reconhecido o curso, enfim. Mas voltando para essa questão, né, você tem que ter o seu espaço, tem que ter disciplina. 3 horas por dia aí, ó. 3 vezes 7, 21, né? Não é 21 não, pô. É 21. 3 vezes 7 é 21, pô. Né, eu ia falar vezes 4, né? 3 vezes 7, 21. 21 horas. Você pode arredondar 20 horas por semana. 20 horas de 7 dias você vai se dedicar. Isso é o mínimo. Você fala assim, isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Se você pode mais, pode mais. Se você perceber que com menos você consegue reter muito coisa, você vê. Você vai vendo, você vai vendo aí. Tá certo ou não? 1 hora de leitura, quando você consegue ler em 1 hora? Você vai fracionar isso, é lógico. A ida para o serviço, a volta, tomar nota. Às vezes tem livro que você vai ter que ler mais de uma vez, recapitulação, vai ter que fazer anotações. Nós vimos a importância de tomar nota. Nós estamos vendo a pirâmide aqui de Edgar Dale, e que na verdade também tem um autor que também apregou para ele a criação da pirâmide de aprendizagem, que é William Glasser, tá certo? Então, ele vai falar aqui, eu coloquei, você que lá no meu canal no YouTube, que esse vídeo vai chegar lá, você vai ter o link no primeiro comentário fixado dessa publicação para você ter acesso a esse conteúdo que nós produzimos hoje para você. Aqui nós temos uma questão muito importante aqui, ó.
Deixa eu pôr mais pra cá aqui que tá meio escondido, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Uma outra questão que tem estilos de aprendizagem. A grosso modo, vamos dizer assim, de maneira geral, vamos falar mais corretamente, você tem a questão visual, você tem a questão auditiva, você tem a questão da leitura e da escrita, e você tem a questão de sinestésico, ou sinestésico especial. Teve um psicólogo, Gardner, se não me engano, né? O Daniel Goleman escreveu sobre inteligência emocional, né? E o Gardner escreveu sobre inteligências múltiplas, né? Então tem pessoas que são sinestésicas espaciais, elas precisam manipular. Então para você que tem essa característica aí, escrever, tomar nota, manipular as coisas é muito importante para o seu aprendizado, né? É muito importante isso. Então por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que precisam manipular o livro, pegar o livro, escrever no próprio livro. Às vezes tem pessoas que têm dó de escrever no livro, né? Qual que é a função de um livro? É você extrair o conhecimento dele, tá certo? Eu não tenho nenhum problema de comprar um livro esteja escrito ali. Não tenho, não. Né? Então, facilita até meu aprendizado também. Então, tomar nota, escrever, ou se você escreve ali, tem que ser acessível, essas notas de rodapé tem que ser acessível. Tem assuntos que você tem que voltar de... Tem leituras que são superficiais, você tem que perceber do curso que tem leituras que é superficial, e tem leitura que você tem que ser profunda, né? Você tem que superar as camadas, né, para entender aquela questão. E nada melhor do que você ter aí, ó, deixa eu tirar essas coisas aqui, ó. Né, eu estou usando esse recurso aqui, que está filmando meu blog aqui, ó. Então você tem que entender o seu estilo de aprendizagem, faz uma mescla aí. Então, 3 horas por dia aí. Né, o dia tem 24 horas, você vai dormir tal, 6 horas, você tem... Se você dividir aí 15 minutos no intervalo de um tempo aí, você vai perceber que vai ter uma hora que você vai ter uma hora para você ficar só fazendo aquilo ali, né? No ambiente seu lá, assistindo a aula, tomando nota, deu quanto tempo ali. Depois você tem que fazendo anotações, revisitar as anotações, né? Vai ver um assunto, tem a Flipper Classroom, a sala de aula invertida, onde você, ao assistir a aula, você tenta ter uma propedêutica. A propedêutica é uma introdução preliminar do assunto para você entrar com o melhor entendimento do assunto. Tá certo? Uma outra questão aqui, que eu gostaria de citar alguns livros aqui para você, meu amigo e minha amiga, que eu acho que um dos melhores livros para a introdução da filosofia é do Miguel Reale. Foi um jurista brasileiro aí, né? E na filosofia aqui, eu acho que ele é esse livro aqui é um dos melhores que eu posso te dizer para você, ó. Tem aqui no Internet Arquivo, deixei o tubo dele aqui, e você consegue navegar sem sair do lugar, vendo esse livro aqui. Depois você compra a versão física, que é muito interessante. Outro livro que eu queria citar aqui, ó, Nicolás Abagnano, né? Dicionário de Filosofia. Esse é um dicionário de filosofia que eu acho que é um dos melhores aí, né? Tem o do Dicionário de Filosofia da Oxford, muitos falam que é bom também, eu acho também que é bom, mas esse aqui eu acho que acaba superando um pouco esse de Oxford, com todo respeito, tá? Enfim, mas você que faz teologia, vai lhe servir, você que faz sociologia, pedagogia, você que cursa licenciatura, vai lhe servir também, ciência política, você que faz aí direito, letras, vai lhe servir. Né? Linguística, vai lhe servir. É um livro aqui que é muito interessante. E dentro da filosofia aí, ó, eu fiz o meu mapa mental aqui para falar sobre o assunto, eu vou me guiando por isso aqui, ó. Eu fiz meu desenho aqui, eu pintei, ó, numa folha de caderno, né? E eu vou escrevendo ali, tá certo? E no que eu escrevo, aqui, ó, né? Filosofia. Então, basicamente, você vai aprender sobre a metafísica, sobre a epistemologia, sobre a lógica, sobre a ética, enfim. Dentro da ontologia, da metafísica, você tem a metafísica geral e a especial. A especial vai lidar com a questão da psicologia, da cosmologia e da teologia, tá certo? E a geral vai lidar com coisas da ontologia, o ser enquanto ser aí,
né, esse projeto humano de ser, do ser humano, né? Nós nascemos prontos, né? Como que eu posso acabar esse ser aí para ele cumprir com o propósito que lhe foi dado? Eu acredito naquele propósito de Deus. Você pode acreditar em outra coisa, enfim. Então, dentro desses assuntos aqui, tem vários outros subassuntos dentro desses assuntos. E você vai ter que, então, mapa mental, nessa questão de anotar, eu mostrei aqui para vocês, ó. Não sei se eu mostrei. Eu acho que eu já mostrei a folha de anotação. Vou mostrar de novo aqui, ó. É uma folha que eu tomo nota das coisas, né? Então, para você, eu acho que é importante isso aí. Então, você pode tomar nota. Eu gosto de colorir as coisas, então você pode usar. Você tem que ver qual que é a melhor maneira. Tem gente que não gosta disso. Tem esse que gosta de escrever, só sublinhar com vermelho ou azul, enfim, só isso tá bom. Você tem que ver o seu estilo. Fazer resumos, fazer resenhas, aprender essa questão também é importante. Tá certo? Voltando aqui, ó. Mostrei meu desenho. Meu mapa aqui, ó, a grade curricular do curso, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Ó, você que tá vendo no computador aí, ó. Ou no celular mesmo, ó. Ó que interessante, tá certo aqui, ó. São assuntos estudados aí. Aqui é a pirâmide de aprendizagem, que você aprende aí, ó. Do que a gente vê, o que você retém depois, né? Enfim. Você tem aí, ali em cima é o cone, aqui tem a pirâmide de tal. Aqui você tem os estilos de aprendizagem, tá certo ou não? Você tem aqui a introdução à filosofia de Miguel Reale, acho que um dos melhores livros que tem. Você tem aqui o dicionário de filosofia de Nicola Abagnano, né? Tem mais de 1000 e poucas páginas, tá? Muito interessante esse livro aqui. Tem um outro livro que eu gostaria de citar, Didática Geral, de Claudino Pilete, acho que um dos melhores livros sobre esse assunto aqui, eu acho, meu Deus. Uma linguagem interessante, acessível para você, ele vai falar coisas que você tem que saber nessa questão da aprendizagem aí, nessa questão da didática, da metodologia, a diferença de didática e metodologia, a axiologia, que dentro da filosofia você vai estudar também a questão de valorização das coisas. Dentro os gregos tinham uma questão, né, que você tem aí da razão. A razão, né, você tem a parte prática e a parte teórica, tá certo ou não? E dentro da parte prática, eles dividiam como partes assim, técnicas, como eu aplico uma injeção, como faço isso, como faço aquilo, como eu dou uma aula, que é a poética. Não é poesia, não. A poética significa que é aquela questão técnica prática que você sabe. Um exemplo assim, eles tinham essa distinção. E a questão prática é o ser enquanto ser, o projeto de ser humano, para que ele se desenvolva. Então a educação passa por isso, né? Então, esse livro aqui eu acho muito importante. Esse livro que eu falei para você, Tomar Notas e Estratégias de Aprendizagem com Anotações, tem um link desse livro aqui, né? Sobre escrever à mão, a importância de ter um artigo sobre essa questão aqui, tá certo? Você tem um ambiente para você ter um espaço para você fazer isso, você deve estudar 3 horas por dia aí, você tem que ver, você pode aumentar ou diminuir isso aí, você que sabe aí, você que vê. Só que você tem que ter um X quantidade de horas que na semana vai dar aquilo para você. Então, 20 horas por semana, né? No mês vai ser 80 horas, né, no mês, tá certo ou não? Tem 6 meses do ano, os 6 meses do semestre, né? Vamos dizer assim, né? 6 meses, então 6 vezes 8, 48, né? Então, vai totalizar quase 500 horas aí por semestre, porque você vai estudar também todos os dias, né? Enfim, você vai ter férias, né? Então você veja como que você faz, diminuir ou aumenta o ritmo, você vê lá essa quantidade. Então, né, vai dar o quê? 1000 horas por... Não vai dar isso, vai dar umas 800 horas por semestre aí. É isso aí, não é uma coisa absurda, tá certo?
aí você vai observar que em 4 anos, que é o curso mais ou menos, vai durar 3 anos, né? Os cursos terão que ser feitos em 4 anos, mas até mudar mesmo definitivamente vai durar um tempo. Então tem curso de 3 anos ainda, tá? Então, 3.000 horas aí, 3.200 horas que tem um curso, tem que ter no mínimo. Então, você faz essa questão, você vai conseguir chegar nesse nível. Nem todo mundo vai fazer isso. Às vezes você vai fazer metade disso aí, não tem importância. Você tem que ver o seu ritmo. Eu quero que você saia. Tem matérias, tem disciplinas que só vai dar uma vista tal. Mas tem aquelas questões nevrálgicas que nós estamos citando aqui que é importante. Um outro livro que eu queria citar para você é de Werner Jaeger. Paideia, a formação do homem grego. É um livro muito interessante. Foi uma indicação do professor na época da Unopar, que eu estudava lá na Universidade Norte do Paraná, né? Fazia no polo de Campinas, era semipresencial, nossas aulas ao vivo, presencialmente falando, e o professor acompanhava a gente, né? Era o tutor presencial. Era de quarta-feira, a gente já estava 7, né? E 10h40 que a gente saía, meu. Era puxado, hein? 10 e pouco, quase 11 horas a gente saía, né? Era muito bacana aquilo lá, enfim. E também Franco Cambi, a história da pedagogia e da educação, né, se não me engano, da história da pedagogia, Franco Cambi. Vale muito a pena esse livro também, é interessante. Um outro livro que eu posso citar para vocês, né, é um livro que, por incrível que pareça, eu coloquei no meu Internet Archive, e o nome dele é Hermenêutica Filosófica Alexandre Araújo Costa. Eu vou deixar o link dessa publicação lá também no meu canal, nessa publicação aqui, tá certo? Para você ter acesso, para você... A hermenêutica faz parte, a arte de ler livros, né? Como ler livros, se não me engano, de Mortimer Adler, é muito bacana. Sertilandes também é um livro da vida intelectual, acho que vale muito a pena essa questão. A hermenêutica, né? A questão do texto, né? Foi se perdendo, era uma questão bíblica, mas enfim, deixa eu tomar um pouquinho de café aqui, ó, tá no minha caneca térmica. Tomei água já, enfim. Então é isso, com esse vídeo aqui eu quero te ajudar. Não sei se eu vou conseguir, mas faço sinceros votos que você, meu amigo que deseja fazer filosofia licenciatura, faça. Mas, João Maria, eu quero fazer bacharelado. EAD, a mesma questão aqui que eu digo para você, né? Eu acho que o campo de atuação do licenciado acaba sendo maior, certo? Mas enfim, cada caso é um caso, você sabe onde você está, o que você quer fazer com a filosofia, às vezes você não quer, você já tem uma profissão, você quer estudar para você mesmo. Então beleza, tá certo, eu entendo essa questão. Eu também quero fazer filosofia, mas licenciatura com esse intuito, eu quero para mim mesmo, ponto. Posso indicar para você um curso que eu acho bacana, com o professor Olavo de Carvalho, tá certo? O curso não é caro e eu acho que tem muito conteúdo profundo. Muita coisa que a gente fala aqui, a gente bebe na fonte do professor ali, né? Bacana mesmo. Então você tem a questão da propedêutica, né? De você ter um preâmbulo do assunto para depois entrar no assunto, tomar nota, anotar, como anotar, né? Tipificação da anotação, coisa mais importante, menos importante. Tem livros que você vai dar uma passada de olho e tá tudo certo. Tem livros que você vai ter que degustar o livro, se é que me entende, né? De qualquer... Ó, como que você come um salgadinho? Você come de um jeito. Como que você vai no restaurante aqui, na cidade aqui, tem um restaurante aqui, que chama-se Moqueca e Jatobá, se não me engano. Esses dois restaurantes são caríssimos, né? Eu vi um prato lá que custou R$800. Eu falei assim, que isso, cara? Vocês estão de brincadeira? E tá sempre cheio. Pô, todo mundo tem dinheiro, menos eu, hein? Mas caramba, hein, meu? Então você vê, como que você vai comer nesse restaurante? Você vai comer de qualquer jeito? Eu não bebo. Mas você que bebe vinho aí. Aquele vinho que custa 5 contos. Como você vai beber? Aquele vinho que você pagou R$1.000, como que você vai beber ele? Tá entendendo? Então, você vai ter que, certos livros, você vai ter que degustar ele. E você vai passar para aquele amadurecimento. Ó, eu estou nesse nível aqui, neófito, o neófito avançado, mediano avançado e mais maduro. O Spoldios, como diria, né? O professor Olavo de Carvalho fala sobre Spoldios, esse homem mais velho, mais maduro, enfim.
né, como que eu vou dar aula, aquele assunto que eu estou entendendo, eu entendo para mim, mas explicando para outras pessoas. Então, tenha diálogos com você mesmo, você pode gravar, depois ouvir aquilo, ver o que você acha daquilo, dar aula, planejar, compre uma lousa, né? Aprenda a mexer com PowerPoint, com essa questão. Eu tô filmando a tela do celular, estou falando com vocês aqui, fazendo anotações e falando com vocês. Então, aprenda esses recursos das TICs também. Criem fóruns, né? Tem professores aí que dão aulas voluntárias ou cobram, não importa, meu. Você quer aprender, né? O aluno é aquele que vai buscar iluminação na escola. É um exemplo isso aí que eu dou, é um exemplo que eu criei, tá? Então, para manter a chama acesa, você tem que estudar. Você tem que estudar estudante. Muitas pessoas só são alunos. Só estudam por dia da prova para fazer a lição de casa e acabou. Mas o aluno tem que ter essa desenvoltura de estudar por ele mesmo. Criar o hábito de tomar nota. Como que se toma nota das coisas? A gente foi desaprendendo. A caligrafia, a gente foi se perdendo. A gente tem que seguir na contramão de tudo isso que estão fazendo com nós. Eles estão querendo te encher de tecnologia, por um lado, ela vai te ajudar, mas por um lado tem certas tecnologias que querem te aprisionar. Daqui a pouco vai ter questões que você não precisa nem sair da cama para fazer as coisas. Então você fica deitado na cama aí, meu filho. Será que pode chegar assim? Não sei, né? Vai saber, né? Enfim. Então tem um filme aí, para servir de discussão para você aí, O Pior Vizinho do Mundo, né? O ator desse filme é O Pior Vizinho do Mundo, ó. O Pior Vizinho do Mundo. Esqueci o nome do autor aqui, ó. Tom Hanks. Muito bacana, ele quer tirar a vida, porque ele, né, ele é muito exigente e tem um personagem que quer aprender a dirigir, mas, né, e tem um carro lá que ela está aprendendo a dirigir, que tem tudo, né, como estaciona, como faz isso, aquilo, sozinho. Fala assim, pô, mas para com isso, meu. Você tem que aprender a fazer sem isso aí, para você ficar bem, né? Enfim, né? Então, é um filme para você depois poder discutir. Então, a questão da curadoria de filmes, de seriados, de livros, faz parte também do repertório de quem quer ser professor de filosofia e de quem quer ser professor. Basicamente, resumindo, você tem que ir para o cinema, professor aí que me ouve do outro lado, com um olhar diferenciado. Tá? O audiovisual pode ajudar você muito. Você vê um recorte no filme, uma cena ali, que aquela cena, você está falando sobre um assunto e você mostra aquela cena, a pessoa, pô. E os grandes clássicos, né, clássicos da literatura mundial, tem essa questão de permear, rechear nosso imaginário, né? A gente tem que melhorar nosso vocabulário, nosso imaginário. Então eu desejo a você, meu amigo e minha amiga que acompanha nosso canal, que você consiga aí, né, realizar o seu sonho de ser professor de licenciatura de filosofia. A princípio, a absorção do mercado de trabalho não é fácil, é difícil. Você tem que ter o plano B. Às vezes você vai trabalhar com outra coisa, vai dando aulas avulsas ali. O melhor caminho é por via de concursos públicos na prefeitura ou no município. Geralmente os municípios eles pagam melhores. Aqui no estado de São Paulo, possa ser que na sua região, não são todos os municípios, mas geralmente os municípios pagam melhor do que o estado, tá certo? Mas aqui no estado de São Paulo está muito difícil ter concursos, então eles fazem certas questões e vão trabalhando com os eventuais. Enfim, não é fácil, tem que mostrar para você que é difícil. Tem uma lousa, aprenda a se inscrever na lousa, grave vídeo falando com você mesmo, converse com as pessoas, dialogue com as pessoas pela internet, enfim, dá seu jeito, cria grupos, faça vídeos, enfim, faça podcasts, grave a sua voz com o seu celular, ouça o que você falou ali, você concorda ou não concorda com aquilo, enfim. Entenda essa questão da hermenêutica, da anotação, de escrever à mão, mesmo que você tenha um computador. Se você conseguir arrumar um tablet ou um e-book aí, Reader, né? Um Kindle da vida aí, é muito interessante. O notebook também vai te ajudar. Você tem que ter um ambiente para você ter o seu cantinho lá. EAD não é fácil,
Agora, tem cursos aí que o ambiente virtual é uma porcaria, infelizmente é, mas essas grandes instituições aí, geralmente o ambiente virtual é muito condizente, que depois que você acostuma com certas coisas, você não quer voltar atrás, porque você pode rever aquela questão quantas vezes você quiser. Na aula presencial, você viu aquela vez, acabou e já era, e nos corredores, você acabou, às vezes a pessoa é tímida, não quer conversar nos corredores, não quer ter diálogo, como é que fica? E às vezes a pessoa pode se soltar mais no ambiente virtual. Então você tem que descobrir o seu perfil, tá certo? O mundo está para todo mundo, tá certo? A pessoa que sabe falar inglês, que passou no teste lá, daqui de Cambridge, né? Tem um teste internacional, TOEFL, uma coisa assim. De repente ela estudou por conta. Eu tinha um primo que já se foi, o Oswaldo. Ele estudava pelo Idiomas Globo, depois ele aperfeiçoou, mas ele começou por ali. Comprava os fascículos e a fita cassete. O céu é o limite. Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.